No BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. Tesouro Direto. Tenho certeza que você já ouviu falar nele. Mas você sabe o que ele é? Esse é o quadro BMC Explica e o tema de hoje é Tesouro Direto. Bom, nada mais é do que um programa do governo brasileiro, em parceria com a B3, que permite que pessoas físicas invistam diretamente em títulos públicos emitidos pelo Tesouro Nacional, bastando apenas ter uma conta num banco ou em uma corretora habilitada pelo Tesouro Direto. O Tesouro Nacional oferece títulos com diferentes tipos de rentabilidade, atreladas tanto à variação da inflação do país mais uma taxa real, a Selic, ou a uma taxa pré-fixada. Esses títulos são uma das formas do governo de captar recursos para financiar as atividades e projetos. Os investidores podem escolher diferentes tipos de títulos com prazos e rentabilidades diferentes. Além de acessível e de apresentar muitas opções de investimento, o Tesouro Direto oferece boa rentabilidade, liquidez diária e baixo risco de crédito. O investidor pode ficar até o final do prazo contratado ou até mesmo sair antes do prazo. No entanto, se sair antes, a rentabilidade pode oscilar, resultando ou em ganho maior do que o planejado ou até mesmo em perdas. Essa opção de investimento é de baixo risco, porque são garantidos pelo governo federal. Mas é sempre muito importante avaliar os riscos e as oportunidades antes de fazer qualquer investimento. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, sejam todos muito bem-vindos. Uma ótima tarde a você que nos assiste neste momento, neste dia de correções. Praticamente todas as bolsas internacionais, ao menos as relevantes, estão em patamar negativo nesta terça-feira. De agenda muito relevante, só aqui no Brasil, com a divulgação da ata do Copom e também, claro, dos nossos dados do IPCA 15, dados preliminares de inflação. Temos, claro, um dia negativo não só para o Ibovespa, mas também na Europa, nos Estados Unidos. Virou aquela lambança danada, aquela queda generalizada em uma semana de importantes divulgações. Hoje já passamos por isso, já temos em mãos a ata do Copom e os dados preliminares de inflação, mas até o final da semana nós temos relatório trimestral de inflação. Na quinta-feira, tem também o IGPM, na quinta-feira também dado importante de inflação aqui para o Brasil, o PIB dos Estados Unidos na quinta e o PCI, que é um dos dados favoritos do Federal Reserve na análise, claro, da condução da sua política monetária na sexta-feira. Então, até sexta-feira, nós prometemos que tédio não vai ser uma palavra utilizada aqui na programação da BMC News. Vai ter muita coisa acontecendo. Hoje, infelizmente, mesmo com estes dados divulgados, estamos no negativo. Os dados de inflação, eles vieram um pouquinho, mas é pouquinho mesmo abaixo das estimativas do mercado, praticamente em linha e, claro, atingindo aqueles 5% que não são bem-vindos. O mercado não quer ver essa inflação alta, mesmo que dentro das estimativas ainda é um dado preocupante. Então, inflação no Brasil ainda resiliente, ainda longe das metas estipuladas pelo Banco Central e pelo CMN, pelo Conselho Monetário Nacional. Então, temos aí um impasse. Algumas discussões importantes sobre o cenário fiscal e principalmente inflacionário no Brasil. Hoje, mais cedo, nós tivemos a divulgação da ata do Copom, que foi, claro, apresentada ao mercado, e referente à última reunião de política monetária. Lembrando, na semana passada, se a sua memória está um pouquinho ruim, se você está chegando hoje na programação da BMC News, na semana passada nós tivemos um novo corte na taxa básica de juros de 50 pontos base, ou seja, o juro ficou um pouquinho mais barato. Tá mais caro, tá caro ainda, mas 12,75% já é bem diferente daqueles 13,75% que tínhamos há pouco tempo atrás. Então, novo corte de 50 pontos base e a ata que foi divulgada no dia de hoje é referente a essa reunião, o que ponderaram os diretores de política monetária. A autoridade disse que a conjuntura atual
caracterizada por um estágio do processo de desinflação, processo desinflacionário, que tende a ser mais lento, e a reancoragem parcial das expectativas demandam serenidade e moderação na condução da política monetária. O mercado estava pedindo por mais cortes. Queremos mais cortes na taxa básica de juros, inclusive a curva do juro futuro já apontou para aqueles 75 pontos base de corte, em algum corte até o final deste ano de 2023. O mercado está tentando bater nessa tecla de um juro, de uma queda um pouco mais agressiva, mas o comitê e também o Banco Central estão colocando ali panos quentes nessa situação, estão acalmando o mercado e fazendo todas as ponderações possíveis para indicar que um corte maior do que os 50 pontos base, pelo menos nas duas próximas reuniões, será muito difícil. Teremos de ter uma surpresa muito positiva e os últimos dados não trouxeram este otimismo para o grupo, claro, de diretores de política monetária. E por isso, o comitê reforça a necessidade de preservar com uma política monetária contracionista até que se consolide não apenas o processo de desinflação, como também a ancoragem das expectativas em torno das suas metas. Deste ano eu acho muito difícil nós conseguirmos cumprir, mas claro, nos anos de 2024 e 2025, essa inflação já vem talvez se aproximando aí de forma bem moderada às metas estipuladas pelo Banco Central. O Copom também alerta que as expectativas de inflação seguem acima da meta e se mantiveram relativamente estáveis recentemente. Aqueles dados que, como eu mencionei, estão dentro das expectativas, não tivemos grandes surpresas positivas com a divulgação dos dados de inflação no Brasil. Assim, alguns membros se mostraram particularmente preocupados com a possibilidade de metas desancoradas por um período longo. Então, esse é o principal objetivo do Banco Central, é ancorar as expectativas de inflação para dentro da sua meta. E alguns destes diretores de política monetária estão preocupados que essa perspectiva de inflação fique muito tempo longe da sua meta estipulada. O Comitê de Política Monetária aponta e também avalia que parte da incerteza observada nos mercados com a elevação do prêmio de risco e também da inflação implícita estava anteriormente, ou seja, em outras reuniões, mais relacionada ao desenho final do arcabouço fiscal. Isso foi tema passado, nós já tivemos a aprovação e, para o comitê, atualmente, esse receio do mercado se refere mais à execução das medidas de receita e despesas compatíveis com o arcabouço e também com o atingimento das metas fiscais, ou seja, não só o mercado está preocupado que o governo não vai conseguir zerar o déficit para o ano que vem, o Copom também está preocupado ou identifica essa preocupação no mercado e, claro, internaliza para sua condução de política monetária. Não que os diretores estejam preocupados em si, mas identificam este movimento no mercado financeiro. O comitê, ele inclusive reforçou a importância da execução dessas metas fiscais que foram estabelecidas pelo governo para a ancoragem das expectativas de inflação e também, olha só, para a condução da política monetária, ou seja, será um fator determinante, um fator que será consistentemente avaliado, essa desancoragem das expectativas não com a inflação, mas sim com o lado fiscal, com o cumprimento das metas estabelecidas pelo comitê e também pelo executivo. Nós temos esse impasse. A Fazenda e o Executivo Nacional, eles estão em busca de novas receitas para conseguir equilibrar os gastos do próximo ano, mesmo que algumas medidas até aumentem estes gastos para o próximo ano fiscal. Então, Fernando Haddad, Luiz Inácio Lula da Silva, toda a equipe, inclusive de planejamento, estão buscando por alternativas para aumentar a arrecadação e, claro, cumprir com este déficit zerado, o que é uma grande incógnita no mercado financeiro, dentre todos os economistas, especialistas, até gestores de mercado financeiro, gestores de fundos que eu conversei, não vi em nenhum momento uma citação meramente positiva em relação a essa zerada do déficit no próximo ano. Então, é uma das principais questões e o mercado está muito cético de que o governo consiga realmente bater essas metas para o próximo ano. Vamos ao nosso noticiário internacional, falando um pouco sobre as bolsas ao redor do mundo. Eu falei que este é um movimento corretivo que se espalha para a Europa, para os Estados Unidos e pegam também aqui as negociações no Brasil.
Nos Estados Unidos nós temos uma queda bem agressiva, Dow Jones 0,83% de queda, S&P 500 1% e Nasdaq também 1% de queda. Lembrando, os índices nos Estados Unidos permaneceram ontem praticamente o dia todo no negativo e viraram para o positivo bem no finalzinho das negociações, naquele ralizinho de final de pregão. Vamos ver se isso acontece, mas hoje a queda é um pouquinho mais aprofundada, a queda é um pouquinho mais agressiva, inclusive puxada aí por receios em relação a um possível bloqueio da execução das contas públicas, inclusive do governo lá nos Estados Unidos. A T10, o título de 10 anos lá nos Estados Unidos, chegou a patamares recordes nos últimos dias, atingiu os 4,5% de rentabilidade, o que nós não vimos há anos e anos, e hoje 4,54%, ainda um patamar muito elevado. Quando a gente encostou lá nos 4,35, 4,40, o mercado já estava bem receoso, e agora 4,54, um patamar elevadíssimo para os juros de 10 anos lá nos Estados Unidos. Inclusive, o cenário global foi um dos motivos avaliados, um dos pontos avaliados pelo comitê, inclusive ressaltado na ata no dia de hoje, divulgada aí pelo Comitê de Política Monetária Brasileiro. Então nós temos as bolsas nos Estados Unidos neste momento em queda, e para quem já fechou, para as negociações que já estão encerradas, na Europa, majoritariamente, as bolsas em queda. Uma queda um pouquinho menor do que essa que nós vemos nos Estados Unidos no momento, mas ainda uma queda bem significativa. DAX na Alemanha, nós temos 0,97, quase 1% de queda. FTSE no Reino Unido está fora da zona do euro, então, teoricamente, não é impactada pela política monetária adotada por lá. Foi quem fechou no positivo, mas bem próxima da estabilidade, 0,02% de alta. CAC 40 na França, 0,7% de queda, e índice Eurostoxx 0,93% de queda. Desde a semana passada parece que o mercado está um pouco mais nervoso com a Europa, já que a presidente do Banco Central Europeu e alguns dirigentes vieram esclarecer alguns pontos que deixaram o mercado um pouquinho mais otimista com aquela decisão de política monetária. Então, ressaltando a importância de manter o patamar restritivo por um longo período de tempo, até trazer esta inflação para dentro da meta do Banco Central Europeu, e também, claro, essa ponderação de que talvez não tenha sido o último aumento de juros lá para a zona do euro. Foi identificado, claro, que o juro atual é bastante participativo neste processo de trazer a inflação para a meta, no entanto, talvez não seja o último aumento de juros que nós veremos para a Europa. Então o mercado ficou um pouquinho mais receoso. Como que tudo isso afeta o Vasco? Como que tudo isso afeta o nosso mercado brasileiro? Vamos dar uma olhada neste momento. Temos o nosso principal índice acionário aberto por aqui. O Ibovespa agora cai bastante. Não é uma queda, não dá para falar que está sangrando, está derretendo a Bolsa de Valores brasileira. No entanto, nós temos aqui 0,87% de queda, quase 1%, e o patamar aqui de 114.910 pontos. 114 não são muito convidativos aqui para o nosso mercado financeiro brasileiro. Nós já comentamos ontem com o analista técnico que passou por aqui, que já encostou o Ibovespa neste mesmo patamar algumas vezes, e aquele negócio, água mole, pedra dura, tanto bate até que fura, uma hora o Ibovespa perde esse 114, a gente pode ver um pouquinho mais para baixo aí o nosso índice acionário. Claro, não sou especialista, daqui a pouco teremos um grande especialista aqui na nossa programação para tirar algumas dúvidas sobre este nosso mercado financeiro brasileiro. Fato é que 114.923 pontos, abaixo do dia de ontem, e mais exatamente 0,86% abaixo do fechamento da Bolsa na segunda-feira. Então, mais um dia negativo para o Ibov, vai para o quarto dia consecutivo. Desde aquela quinta-feira, nós não vimos mais as cores, não vimos mais o otimismo aqui agindo sobre o nosso mercado financeiro brasileiro. Na própria quarta-feira, dia de super quarta, tínhamos um resultado extraordinário, 1,4% de queda, 1,4% de alta para o Ibovespa. Depois da apresentação do Jerome Powell, essa alta ela recuou muito. Nós tivemos um fechamento na quarta-feira passada de apenas 0,7%, ou seja, quase metade do movimento que nós tínhamos antes da apresentação do Powell. E claro, no dia seguinte nós já acordamos bem pessimistas, mais de 2% de queda, e desde então não vimos mais a cor do dia. 114.912 pontos neste momento. Dólar futuro, mais um dia de alta, olha só, o dólar não para,
R$ 4,98, de volta aqui a essa região próxima, bem próxima dos R$ 5,00. O dólar já encostou lá nos 4,95 no dia de hoje, mas recuperou todo esse movimento negativo e agora basicamente em estabilidade, mas um pouquinho para cima, 0,21% de alta, mais precisamente aqui para o dólar futuro, R$ 4,98. Destaques corporativos, vamos agora às notícias sobre empresas aqui na nossa Bolsa de Valores brasileira. A Oi, famosa Oi, vendeu a sua parte de telefonia móvel para outras companhias aqui no Brasil e ficou ali apenas com algumas áreas mais rentáveis. Nós já conhecemos, vocês já conhecem a Oi, é uma das grandes apostas de parte do mercado financeiro, uma das queridinhas ali, daqueles underdogs, daquelas pequenas empresas que podem explodir, mas claro, é uma tese bem complexa e bem complicada. Saiu da recuperação judicial, ficou um tempinho fora e já voltou em seguida para uma segunda recuperação judicial que continua até os dias de hoje. A Oi notificou que um grupo de credores financeiros há um grupo de credores financeiros sobre a intenção de realizar o pré-pagamento da totalidade do montante devido para a quitação integral de $200 milhões em dívidas. De acordo com a companhia, para garantir os recursos para este pré-pagamento, para essa antecipação e suportar a necessidade de capital de giro da empresa, a Oi chegou a um acordo sobre os termos e condições para a concessão do BTG Pactual para um crédito no valor de $300 milhões. A empresa continua engajada nas negociações com os seus principais credores. Então, para pagar a dívida, a Oi vai lá no BTG, toma mais dívida, cumpre com as suas obrigações, claro, uma dívida substitui a outra, talvez por condições um pouco mais atrativas. Para pagar $200 milhões, toma 300 milhões com o BTG, essa linha talvez já aprovada com o banco, e aí a gente tem essa renegociação de dívidas pela companhia que atualmente está, eu lembro vocês, em recuperação judicial. Inclusive, vamos dar uma olhada aqui na Oi. Eu consigo trazer aqui, ó, Oi BR3. Nós podemos dar uma olhada nas ações da companhia que hoje caem 4,55%. Isso aqui está esticado no nosso mapa de 30 minutos. Vamos ao gráfico diário de Oi BR3. Nós tivemos uma forte queda lá em agosto. Desde então, o ativo vem perdendo aos pouquinhos parte do seu valor e hoje um dia aí de quedas novamente para o ativo, 4,55%. Depois desse anúncio, não que necessariamente motivada a queda pelo anúncio da renegociação das dívidas, mas no dia do anúncio da recuperação dessa renegociação de dívidas, nós temos Oi caindo 4,55%. E agora falando sobre o segmento de energia, a ISA-CETEP, antiga Transmissão Paulista, informou que desistiu, olha só, da participação no próximo leilão de transmissão previsto para ocorrer em dezembro, que será o maior da história. Segundo os executivos, depois que foi assumido o lote número 1 do último leilão lá de junho, não há mais tempo para a avaliação dos outros lotes a serem disputados. A decisão da ISA-CETEP vem depois da notícia de que a Agência Nacional de Energia Elétrica desclassificou o consórcio Gênesis do lote 1 e convocou a companhia para assumir esse novo projeto. Então temos aqui a empresa que saiu do leilão com apenas 2 lotes no bolso. Um dos lotes era um dos maiores a serem negociados ali no leilão, inclusive. E depois que o consórcio Gênesis, que havia arrematado o lote número 1, foi desclassificado, a companhia também colocou para dentro do seu portfólio. Então, por já colocar 2 grandes lotes para dentro, 2 grandes projetos para dentro do seu portfólio, a companhia talvez prefira recuar um pouco e não tomar essa decisão neste momento de participar já do próximo leilão de transmissão que ocorrerá em dezembro e, claro, isso abre espaço para outras concorrentes, outras empresas de transmissão de energia que podem se beneficiar da não participação da Transmissão Paulista da ISA-CETEP neste leilão. Nós temos aqui, ó, se nós viermos, eu vou até colocar aqui no gráfico para vocês assistirem neste momento, a gente consegue colocar ISA-CETEP no gráfico ou TRPL, vamos ao ticker TRPL, para a gente dar uma olhada em como que a empresa está. Opa, não está abrindo aqui, não sei porquê. Daqui a pouco eu trago essa oscilação de TRPL, de Transmissão Paulista, aqui para vocês. Mas, claro, nós temos essa notícia da desistência. Já era esperado talvez um movimento um pouco mais contido,
mas não a desistência total da participação no leilão, segundo, claro, as minhas últimas conversas com analistas. Talvez essa desistência venha para frustrar aí as expectativas de amplo crescimento do portfólio da empresa. Para alguns analistas, eu ressalto este ponto. Vamos falar um pouquinho mais sobre o nosso Ibovespa no dia de hoje. Nós temos o setor de varejo tomando conta das principais oscilações negativas do dia de hoje. Isso não só agora, desde o comecinho da manhã, as principais empresas de varejo estão aqui e estão perdendo bastante valor, como já é usual para o setor varejista aqui no Brasil. Então, Loja Renner, 3,62% de queda, Arezzo 3,14%, Grupo Soma 3,26%. Nossa Senhora, é muita empresa de varejo por aqui, mas especificamente Grupo Casas Bahia está segurando um pouquinho de valor. Até separei aqui o gráfico para a gente dar uma olhada em... o Grupo Casas Bahia sumiu. Eu tô me embananando todo com a tecnologia por aqui. Eu sou um idoso confuso com essas inovações que aparecem por aqui. Vamos usar o mouse, que é uma ferramenta um pouco mais usual. Vamos dar uma olhada em Grupo Casas Bahia, ou BIA, para os mais íntimos por aqui. BIA3 segurando um pouquinho de valor, 0,00, sem sair muito do lugar no dia de hoje, depois de cair tanto. Foi o ativo que mais caiu no dia de ontem, com mais de 10% de queda. Continuando aí, Ibovespa, nós temos por aqui várias empresas de varejo, Pets também aparece, 3,12%, Allos aqui, ó, a antiga Aliança Sonai, depois da fusão com a BR Malls, Allos, 2,79% de queda. Grupo Pão de Açúcar, 2,55%. Carrefour também cai. Então, diversas empresas de varejo de vestuário, varejo de pet, varejo de alimentos estão povoando aqui os principais descontos do dia de hoje. Do lado positivo, quem temos? Eletrobras, 2,29% para Elet 6, 2,09% de alta para Elet 3. E temos essas opções de ativos da empresa aí disponíveis no mercado brasileiro, trocando essas posições entre o primeiro e o segundo lugar. E Dux 1,47, Natura se destaca aí porque o setor inteiro está no negativo, Natura está ganhando um pouquinho, 1,15% de alta, e nós temos aqui, ó, Marfrig também em alta, 1,15%. Vamos à nossa primeira entrevista do dia. Eu gostaria de entender um pouquinho estes movimentos de mercado, gostaria de trazer à nossa tela Ricardo Afonso, analista técnico. Seja muito bem-vindo à nossa programação, ao nosso BMC Stock, a esta grande atualização sobre o mercado financeiro nesta terça-feira, que parece que não está muito para peixe não, viu, Ricardo? Todo mundo está triste hoje, é mercado europeu, mercado americano, Ibov, tá tudo uma desgraça hoje. Olá, boa tarde, tudo bem? O mau humor aí predominando os mercados, né, nesse início de semana ainda, parece que o mercado não gostou muito, né, a ata do FONC, mesmo com a redução da Selic por aqui, né, alguns setores aí, como você estava comentando mesmo, apanhando bastante, né, varejo apanhando, a gente tem bancos também caindo um pouco, né, mercado bem receoso aí para esse início de semana. Maravilha, Ricardo, eu tenho algumas dúvidas. Até conversava com alguns analistas que apontavam talvez 114, 115 como um suporte para o Ibovespa, mas é aquele negócio, fica batendo, visita, volta, uma hora vai para baixo com força. Nós temos aí o Ibovespa voltando aos 114 mil pontos e os últimos dias não foram muito animadores, principalmente depois da semana passada. Os riscos globais talvez aí estejam colocando algumas dúvidas na cabeça dos investidores. Se está colocando dúvida na cabeça do FONC, imagina de quem está aqui investindo em bolsa de valores. A gente trouxe aí o Copom, na verdade, aqui no Brasil, ponderando que o cenário internacional é uma das preocupações dos diretores. Como é que você está olhando para este Ibovespa? Tem alguma dimensão do que pode ou não acontecer? O que é mais provável, já que nós voltamos aos 114 mil pontos? Qual a sua avaliação sobre estes últimos dias de Ibov e este atual patamar que não é muito confortável para quem está olhando para a Bolsa? Olhando apenas análise técnica, né? Se a gente desconsiderar ali todos os fatos, né, macros, juros e todo o movimento lá fora, a gente olha o passado do Ibovespa, é muita consolidação, é 114, é 120, tem o 112, tem 110 mil pontos, então são vários pontos ali de suportes e resistências extremamente relevantes, né, quando a gente traz para o curto prazo. O grande ponto que eu tenho comentado até com colegas aqui, é justamente essa dinâmica de preço que eu acabo não gostando muito, né? Que faz quase aquela figura gráfica de um ombro, cabeça,
ombro, né? Então, esse suporte dos 114 mil pontos, ele fica um suporte extremamente perigoso. Ele é bem relevante, né? A gente tem média de 200 chegando, tem vários testes, né, nessa faixa. Se a gente traçar uma linha aqui nos 114 mil pontos, tiver vários testes, mas é uma dinâmica de preços ali que me deixa com o pé um pouco atrás nessa movimentação, né? Dado um pouco do cenário também que a gente vem vivendo, né? Vários setores ali sofrendo bastante. A gente tem varejo caindo, as construtoras também recuando preços, né? Um exemplo ali, Cyrela caindo quase 2%. Então, são setores que têm uma representatividade alta, né, no Ibovespa, e a gente não pode desconsiderar que são setores que têm uma volatilidade alta, né? Qualquer escorregada desses papéis ali acaba puxando um pouco mais essa vol do Ibov, né? A gente sente um pouco de falta da volatilidade que anda bem baixa, né? O ponto ruim é que essa vol, geralmente, ela aparece nesses momentos com maior estresse, né, para o mercado. Mas abaixo dos 114 mil pontos, aí só os 111, 110 mil pontos ali, no pior dos cenários, né? Vamos ver se o mercado se segura nessa região de preços. Perfeito. E para além de volatilidade, né, Ricardo, o volume foi também procurar alguma outra coisa no mercado internacional, porque aqui no Brasil não temos. Nos últimos dias tá um marasmo danado, né? Nos últimos dias você está sendo bem modesto, né? Nos últimos meses, né? A gente opera bastante, além das estratégias com o mercado à vista, a gente opera também bastante derivativo, né? A gente opera opções e tem outras estratégias ali, long short, e a gente sente falta dessa liquidez, né? Fica muito ruim ali de procurar oportunidades, né? A volatilidade, baixa volatilidade sem liquidez é o pior cenário possível para a gente encontrar as oportunidades ali, sejam de curto prazo, de médio prazo, né? Então, liquidez no Brasil é o desinteresse, né, do investidor. Acho que com juros altos lá fora, né, não tem o interesse de comprar bolsa por enquanto no Brasil, né? É aquele negócio, T10, 4,54 agora. Pô, ganha 4,54% em dólar. Cara, não tem nem como competir aqui. Coloca dinheiro na Bolsa de Valores brasileira. O Ibov não sai do lugar faz 3, 4 anos, vai para o 120, volta para o 140. Você falou aí, tem vários pontos de resistência e suporte, mas a gente está andando de lado há anos, não é nem falar nos últimos meses, né? Infelizmente, a Bolsa vem perdendo para o CDI nos últimos anos, né? Se a gente for fazer um comparativo ali, a Bolsa é stock picking, né? Tentar acertar ali algum ativo mais descontado, algum ponto técnico, mas no geral ali a maioria dos papéis também com desempenho bem lateral também, né? Perfeito. E aí, por exemplo, falou stock picking, tem alguma coisa que vocês vêm olhando com um pouco mais de calma por aí, algo que vocês gostariam de destacar? Porque eu tenho várias dúvidas por aqui, inclusive referentes a dólar, referentes a outros papéis, mas eu gostaria de trazer esse cotidiano de vocês. Tem algo que vocês estão observando com um pouco mais de calma ou realmente está muito difícil montar qualquer tipo de operação com o mercado desse jeito? Não, sempre tem, né, alguma oportunidade, algum risco e retorno, né? A gente que trabalha com análise mais técnica, né, a gente trabalha com risco e retorno. A gente tem olhado com bastante atenção para Klabin e Suzano, né, são dois papéis ali que tem bastante exposição em dólar e pontos técnicos também. Klabin vem fazendo uma movimentação interessante, rompimento de preços. A Suzano também faz a mesma movimentação, só que Suzano é um papel um pouco mais lento, então Klabin e Suzano estão no radar. VEG também, VEG está num pontaço de suporte, né, teve notícias ali envolvendo a VEG ontem também, entrou um pouco de volume, é um outro papel que eu estou dando um pouco de atenção. Taesa é um papel que apanhou bastante entre as elétricas, né, por questões lá de contratos expostos lá ao IGPM, tem algumas questões ali. São alguns dos papéis que eu tenho olhado com um pouco mais de atenção. Vou até consultar as minhas grades de cotação aqui, que geralmente tem alguma coisa. Um papel pouco falado também, né? Aqueles que gostam mais de longo prazo também. BBSE, né? Oferece ali também uma boa relação de risco e retorno numa posição um pouco mais longa, né? A gente vê que BBSE formou aquele movimento, uma bandeira de alta bem extensa, né? Uma movimentação que, se confirmada, realmente abre espaço para a BBSE andar bastante, é um outro papel ali. Dentro do setor de varejo, aí o varejo que tanto apanhou, tem alguns papéis ali que se seguraram em regiões de suporte, vale entender, né, se vai respeitar realmente, então Tupi ali é uma delas, se vai realmente respeitar ali como suporte ou não, né, alguns
papel que tem um pouco mais de qualidade ali, entre outros ativos. E no setor bancário, a gente tem olhado um pouco de ABCB4, né? Entre os bancos, a gente olha com um tom positivo para a Banco ABC. A Banco ABC rompeu, né, esses 19,80, vai fazendo um movimento de retorno. A gente gosta dessa ideia, né? Tem até alguns desenhos no gráfico que a gente vai deixando aqui. Então, seria um encontro da média de 200 com regiões relevantes de suporte, né? Um papel que andou bastante, né, nas últimas movimentações otimistas ali da Bolsa. Agora, do lado negativo, né, a gente sempre olha lá as teses positivas, mas a gente também busca ali oportunidades, às vezes com alguma queda do mercado, né? E Bradesco é um papel ali que vai perdendo suporte dos 14,20 e tem espaço para acelerar uma queda um pouco mais ali até a faixa dos R$13, né? Então é um papel ali que a gente já tem um tom um pouco mais negativo. Abre oportunidade também, né? A gente consegue operar na venda, seja via opções, tentando buscar também o ganho nesse intervalo de preço aqui. Então alguns papéis aí que estão... PNC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias da Tinha a Tia. A gente vai para um rápido intervalo. Na volta, nós voltamos aí aqui contigo, porque eu tenho uma dúvida aqui para o Ricardo. Então, para você que também está nos assistindo neste momento, redes sociais, canal ali do YouTube, portal de notícias, tem chat, fique à vontade aí para também me fazer perguntas ao Ricardo. Eu tenho mais uma, a gente vai para um rápido intervalo. Na volta a gente conversa um pouquinho mais sobre o mercado financeiro brasileiro. PNC News. Informação que gera valor. Entender o modelo de negócios, os resultados e as estratégias das principais companhias do Brasil é essencial para tomar as melhores decisões na hora de investir. E é isso que nós trazemos no BMC Business. Entrevistamos os CEOs e diretores das principais companhias de capital aberto do país. Eu sou o Gabriel Monteiro e encontro você no BMC Business todas as terças e quintas, às 22 horas, aqui na BMC News. BMC News. Informação que gera valor. As empresas que fazem parte do seu dia a dia estão em uma das maiores bolsas do mundo, a Nasdaq. E a boa notícia é que você pode investir nessas empresas diretamente pela Avenue, sua corretora nos Estados Unidos. Com os dados das ações dos Estados Unidos fornecidos pela Nasdaq em tempo real, o cliente Avenue pode acessar diretamente as maiores bolsas do mercado americano. Entre neste mercado de tecnologia e inovação. Acesse avenue.com.br/Nasdaq e seja bem-vindo ao mercado global. Conheça a Brasil Paralelo, o único streaming que oferece uma experiência completa, que começa antes de cada filme com a sinopse em vídeo e continua depois que os filmes acabam com as análises e podcasts sobre o que acabou de assistir. Somos o grupo de comunicação que produziu o Brasil, A Última Cruzada, a série de história que mudou a forma do brasileiro olhar para o seu passado. Junte-se às mais de 600 mil famílias que assinam a BP. Entre no site brasilparalelo.com e faça sua assinatura. PNC News. Informação que gera valor. (14h04), estamos com o Ibovespa ainda no negativo, ainda perdendo um pouquinho de valor, 1,04. Um pouquinho é uma formalidade da minha parte. O negócio tá caindo. 14.722 pontos, dólar futuro sobe na contramão aí do nosso Ibovespa, da nossa Bolsa de Valores, 0,24% de alta. Principais destaques negativos: setor de varejo, até Raízen aparecendo por aqui, ó, 13,48% de queda neste momento. Se a gente conseguir dar uma esticada aqui em Raízen, dá para ver que o mês começou basicamente aí neste mesmo patamar, se a gente ainda não tiver no negativo. Nós tivemos algumas notícias interessantes para o setor de sucroalcooleiros, principalmente quando a gente olha para a Índia, mas o papel subiu e agora mais um dia de queda aqui para o ativo de Raízen, 13,21% de queda, a Raízen perdendo bastante valor aí neste finalzinho de mês de setembro. Vou colocar dessa forma, falta pouco tempo para nós encerrarmos este mês. Vamos de volta ao Ricardo. Ricardo, novamente, muito obrigado pela participação. Você que acompanha o mercado todos os dias, está bem próximo já há bastante tempo aí acompanhando o ativo, as movimentações.
Você mencionou Taesa, apanhou um pouquinho, está com algumas concessões ali batendo a porta, talvez tendo de ser renovadas ou buscar novas concessões em leilão. Tem várias discussões ali também relacionadas a este ativo de Taesa. Mais um ativo que teve notícia hoje, notícia até interessante, que é do mesmo segmento, é ISA-CETEP, Transmissão Paulista, TRPL4. A companhia ela conseguiu 2 lotes grandes no leilão passado e hoje, no seu ISA-CETEP Day, indicou que já no próximo leilão, que será o maior da história, não deve participar. O ativo cai mais de 1% no dia de hoje, movimentação até interessante para ativos de transmissão, que tem a receita tão previsível e já vem caindo há um bom tempo. Tem perspectivas positivas, você vê com bons olhos também essa empresa no setor de transmissão, já que o mercado fica um pouco receoso. Fala o seguinte, já que a empresa vai investir, já que vai tomar dívida, não vai me pagar dividendos, então eu vou sair do papel. É basicamente essa lógica aí de muitos investidores. Como é que você está enxergando este papel? Eu acho que a movimentação de hoje em específico pode até refletir um pouco das notícias, mas acho que esse mau humor geral no mercado, né, ainda mais as elétricas ali que tem bastante correlação, acabam sofrendo junto, né? O setor inteiro acaba caindo ali. Eu acho que um pouco das elétricas apanhando também, né, nessas últimas semanas, né, acho que as últimas 2, 3 semanas, né, se a gente pegar exemplo de Transmissão Paulista, né, TRPL4, são algumas semanas de quedas e acompanham também um pouco dessa lateralização ali do Ibovespa. Fato é que, se a gente considerar uma performance, né, ali de março para cá, a gente vê uma valorização ali de 15% e devolve mais ou menos metade dessa movimentação nesse movimento de correção. O que não pode para a gente trazer, né, para um viés técnico é perder exatamente essa região que eu até tinha traçado já aqui, né? É uma região que marca suporte, né? Foi resistência no passado, e eu acho que a perda desse ponto aí sim pode abrir um movimento e acelerar um pouco mais a queda, né, até os 21,85, que na minha opinião seria até uma oportunidade para aqueles investidores que gostam do setor, né, para carregar o papel ali por um pouco mais de tempo, né, compra bem próximo à média de 200, que marca ali, né, tendência principal do papel. Então acho que por mais mau humor que o mercado esteja olhando para as notícias, né, esteja olhando para o atual momento, a gente vê uma consolidação, mas o papel numa tendência primária de alta, bem resiliente o papel, né? Ele, ó, desde 2017, 18, 19, né? O papel vem entregando resultado e subindo de preços. Então, geralmente, esses movimentos de correção para aqueles investidores que gostam de carregar um pouquinho, vale bastante a pena aguardar, né? Ter paciência ali para pegar alguns aportes ali em pontos específicos. Imensamente a participação no dia de hoje, é um prazer tê-lo por aqui. Já deixo o convite para próximas participações na nossa programação. Será? E volte por aqui sempre, viu? Eu espero que em condições melhores. O Ibovespa está caindo hoje. Vem falar de uns 120 mil pontos, 125 mil pontos, né? Ver se abre um pouco aí. Vamos ver se a gente traz esse otimismo na próxima vez. Muito obrigado mesmo, seja sempre muito bem-vindo. Nós continuamos atualizando mercado financeiro por aqui. Tem bastante coisa acontecendo ou não acontecendo, dependendo aí de em que ponta você está. Para os mercados internacionais, nós temos ainda um movimento negativo lá nos Estados Unidos, um movimento bem negativo, diga-se de passagem. Nós temos as principais bolsas por lá, os principais índices, vamos colocar desta forma, no negativo. Dow Jones, 0,79% de queda, S&P 500, 1% de queda e o índice Nasdaq, 1,09% de queda, também um movimento negativo. Aqui para o Ibovespa, nós já batemos este 1% de queda, como eu trouxe na última atualização. Nós temos neste momento aqui, ó, Ibovespa, principal índice acionário brasileiro, 1,14% de queda. Então é sim um movimento negativo, não interessante, porque voltamos aos 114 mil pontos. Estamos neste momento nos 114.603 pontos. Vamos voltar ao noticiário corporativo. O IBAMA concedeu licença prévia para o trecho da linha de transmissão Ponta Grossa-Assis, com cerca de 284 quilômetros de extensão, para uma controlada da Taesa. A licença prévia é um passo importante para o empreendimento do setor elétrico, que tem uma receita anual permitida, um RAP, como é comumente, claro,
conhecido no mercado, de 166 milhões e 200 mil reais para o ciclo de 2023 e 2024. E um CAPEX, ou seja, um valor a ser aplicado e investido para a conclusão deste projeto, pela ANEEL, de 1 bilhão e 750 milhões de reais. A previsão é que o trecho seja energizado até março de 2027. E o Conselho de Administração da Minerva aprovou a 13ª emissão de debêntures no valor de 2 bilhões de reais, dividida em até 4 séries de emissão. Essas debêntures não serão conversíveis em ações e terão vencimentos em 2028 e 2030. Os recursos captados serão destinados ao reembolso de gastos e despesas já ocorridos nos últimos 24 meses. Lembrando, mais uma emissão de Minerva já emitiu bonds nos Estados Unidos a 1 bilhão de dólares. Agora, essa nova emissão, a dívida da companhia continua crescendo. E claro, vamos dar uma olhada aqui no setor de frigoríficos na nossa Bolsa de Valores brasileira, porque às vezes notícias sobre dívidas, principalmente num mau humor danado que nós estamos no Ibovespa, não são muito bem recebidas. Fato é que Minerva cai 1,72% de queda neste momento, cai 1,72%, principal destaque negativo do segmento. JBS vem em seguida, 1,33%, BRF está basicamente de lado, 0,31% de queda, uma queda próxima da estabilidade, e Marfrig 0,86% de alta. Então temos um movimento positivo para a Marfrig, na direção contrária a todas essas outras companhias do setor de proteína animal, frigoríficos, tem diversas nomeações. Fato é que são empresas de carne. A galera da carne, Minerva, hoje cai depois desse anúncio de novas emissões de dívida. Dívida aqui no mercado brasileiro, já emitiu dívida no mercado norte-americano há pouco tempo atrás e faz parte talvez de um movimento de investimentos da companhia, que acabou de adquirir 16 unidades de abate da Marfrig. Marfrig sai deste mercado de abates aqui no Brasil, fica com a Minerva, Marfrig coloca 1,5 bilhão já no ato no bolso e a Minerva tem que, claro, tirar do bolso esse 1,5 bilhão para pagar a primeira parcela. Lembrando, a operação completa envolve mais de 7 bilhões e meio de reais. Vamos continuar. A Eletrobras planeja quitar antecipadamente notas comerciais emitidas em dezembro de 2022 no valor de 6 bilhões de reais. O pagamento deve ser feito até a primeira quinzena de outubro. A emissão das notas tinha vencimento original em junho de 2024 e o resgate será facultativo, alinhado à estratégia de gestão de passivos da companhia. A verba para o pagamento antecipado virá da recente emissão de debêntures que captou 7 bilhões de reais. Então, bastante coisa aí envolvida nessa transação da própria Eletrobras. Inclusive, a Eletrobras, eu já trazia anteriormente, dentre as elétricas é um dos melhores rendimentos no dia de hoje e dentro da carteira do Ibovespa é a principal oscilação positiva, Elet 3 e Elet 6 ali no topo destes ganhos. Os poucos ganhos que existem nesta terça-feira, porque o mar não está para peixe, o negócio está mais negativo do que positivo aqui na nossa carteira. Vamos dar uma olhada nas elétricas, já que nós comentávamos com o analista técnico, com o Ricardo. Eu comentei sobre essa questão envolvendo a Eletrobras e também a aprovação da licença ambiental para a Taesa. Nós temos um segmento meio dividido. Light do lado de cá, 1,57% de alta. AES Brasil também em patamar positivo, 0,71% de alta. Elet 6 e Elet 3 são os principais destaques positivos. Do lado contrário, nós temos Engie, que inclusive nos principais descontos do Ibovespa já tinha ganhado bastante valor aí nos últimos pregões. No mês ainda mantém 2% de alta e hoje uma correção 3,03% de queda. Então, o dia das elétricas está mais negativo do que positivo. CEMIG, 2% de alta. 2% de queda, perdão, está no vermelhinho, é queda. CPFL Energia, 1,32%. Copel, até a Copel está no negativo. 1% de queda para a Copel. Alupar, Taesa, Neoenergia, Eneva, todos esses ativos estão perdendo valor no dia de hoje. Então, este é o segmento de elétricas. Vamos agora ao setor de petróleo, porque, claro, commodity energética, petróleo é assunto diário aqui no nosso BMC Stocks, sempre tem notícias sobre isso. Petróleo Brent, neste momento, aos $92,55 de dólar. Então, 0,67% de alta e o WTI, $90,47, 0,88% de alta. Nós temos, embora essa alta bem comedida,
do petróleo, da commodity energética, todas essas ações, até puxadas aí pelo mau humor do mercado financeiro no dia de hoje, em patamar negativo, destaque principal para 3R Petróleo, 2% de queda, Ultrapar, 1,77% de queda, até a Petrobras, 1,28, perde bastante valor, volta aos 33, mas, claro, em termos comparativos com o começo de 2023, ainda é um patamar bastante elevado para a Petri 4, 1,31 de queda, R$ 33,00 para a Petri 4, que é o ativo mais líquido da companhia. Prio, Enalta, essas empresas todas são descontadas no dia de hoje. E, claro, para falar um pouco sobre petróleo e sobre outros assuntos aqui no nosso BMC Stock, eu gostaria de trazer a nossa programação Pedro Serra, chefe de pesquisas da Ativa Investimentos. Pedro, muito obrigado pela participação, prazer tê-lo por aqui. Olá pessoal, boa tarde, prazer é meu. Certíssimo. Vamos falar sobre commodities em geral. Eu falei sobre 2 segmentos por aqui, frigoríficos, petróleo, daqui a pouco eu trago também as siderúrgicas e mineradoras por aqui, mas vamos começar lá pelos frigoríficos, que foi meu primeiro assunto. Nós temos essas empresas parece que estão em períodos diferentes, não inseridas no segmento, que é o setor de commodities é o mesmo para praticamente todo mundo no mundo, mas as empresas estão passando por períodos diferentes. Como que você vê esse movimento de Minerva de alavancagem? A companhia está buscando por dívida para, teoricamente, financiar um crescimento. Adquiriu algumas unidades de abate da Marfrig, 16 no total, praticamente tomou aí a Marfrig no Brasil. Então, como é que você enxerga este movimento? É um movimento perigoso da companhia e o mercado não está gostando muito. Desde o anúncio da aquisição, a ação vem caindo bastante e conforme a dívida vem sendo emitida, os bondes lá nos Estados Unidos, os debêntures que podem ser emitidos aqui para o mercado brasileiro, o mercado vai gostando menos ainda. Como é que você vê todo este cenário? É realmente um movimento estranho ou é um movimento até de aproveitar uma oportunidade que a Minerva está enxergando? Por favor, Pedro. Bom, é uma boa pergunta. Eu acho que assim, o mercado não gostou porque decepciona um pouco o momento que a empresa estava passando, né, de expansão de margem. Você tem um ciclo do boi positivo aqui na América do Sul, principalmente no Brasil, e a empresa começando a aproveitar isso, ou seja, gerando caixa, e a gente viu um pouco desse consumo da margem sendo corroído um pouco ali na parte de despesas, e o que ia trazer com essa geração de caixa, uma desalavancagem da empresa, você viu ele usar para fazer uma aquisição. A aquisição em si, na nossa visão, foi até estrategicamente correta, porque outro player podia ter comprado esse ativo e ela ter um concorrente ali. Só que eu acho que o momento realmente não era o melhor, no sentido de que muitos acionistas entraram, né, na ação já para pegar essa melhora de geração de caixa, de desalavancagem da empresa, e eu acho que foi isso que foi frustrado, entendeu? Inclusive a gente aqui não gostou muito, não foi muito barato a aquisição, então assim, ficou um gostinho do tipo, poxa, toda vez que tem um caixa, um alívio ali na margem, essa turma toda aí, não só a Minerva, costumam fazer alguma aquisição, acabam usando o momento para fazer mais aquisição, aumentar a capacidade, ficar endividada, enfim, isso tudo acho que pesou mais do que o movimento estratégico que, assim, no nosso ver, assim, a longo prazo não chega a ser de todo ruim, não, ele consolida mais a sua presença aqui no Brasil. Eu só acho que talvez o momento, talvez não tenha sido o melhor, né, mas enfim, acho que também eles não tiveram, assim, tanta escolha de entrar no momento que eles quisessem, né? Mas eu acho que ficou essa frustração de que, poxa, agora finalmente que eu ia ver a desalavancagem acontecer e ela foi adiada mais uma vez. Maravilha, aquele ponto que todo mundo espera, o investidor espera pela melhora operacional, e aí quando melhora, a empresa vai lá e toma mais dívida, faz uma aquisição, monta debêntures, coloca bonde para pagar aí no seu cronograma de cumprimento de obrigações financeiras, vira um negócio. E aí, por exemplo, explorando essas oportunidades, para quem está pensando no longuíssimo prazo, nós temos inclusive alguns movimentos na Colômbia, por exemplo, de abertura de exportação para o mercado chinês. Nós temos algumas plantas da Minerva lá localizadas no país. Olhando para o longo prazo, a empresa pode sim se beneficiar bastante desta aquisição. É um mau humor de curto prazo, mas ainda tem validade na tese. Como que vocês enxergaram isso? Já que falaram que não curtiram muito o movimento, mas era um movimento talvez necessário para não perder a oportunidade. Sim. É uma ótima pergunta, assim, quando a gente olha no longo prazo, o que acontece? Você tem, assim, a América do Sul, né, e o Brasil, assim, principalmente, com uma vantagem competitiva natural em relação a outros mercados. E aí você tem, do outro lado,
uma China que está cada vez mais importando essa proteína, abriu agora o mercado da Colômbia, por exemplo, o mercado brasileiro ali começou, né, a exportação de carne brasileira vem crescendo bastante, hoje mais ou menos 60% do que a gente exporta de carne vai para a China, através de Hong Kong ou Xangai. Então, assim, se tornou um destino muito importante, tem uma tendência muito interessante para o longo prazo, mas realmente no curto prazo você teve essa questão aí no meio do caminho. O que ocorre? Assim, qual é o problema desses caras serem muito alavancados? A margem deles é menor, historicamente é uma margem apertada, e você está falando de uma empresa cíclica. Então, se o ciclo vira e a margem aperta demais, como é o caso que está acontecendo com a JBS lá nos Estados Unidos, você gera uma pressão muito grande na parte de endividamento, na parte de alavancagem da empresa, né? Então o mercado não gosta de empresas cíclicas muito alavancadas, esse é o problema. Então o que eu acho que está acontecendo agora no curto prazo é uma troca de mãos, assim, quem estava olhando uma coisa e não aconteceu está saindo, e estão entrando aí talvez alguns investidores querendo ainda surfar um pouco esse ciclo do boi que está positivo para a Minerva agora no curto prazo, e talvez enxergando aí no longo prazo que pode ser positivo sim essas aquisições, que eles consigam desalavancar mais a empresa no longo prazo. A gente até acha que eles conseguem desalavancar, a questão é se eles realmente vão, né? De novo, lá na frente eles podem desalavancar, fica com ou seja, um endividamento menor, mas será que eles vão devolver esse caixa para acionista de alguma forma ou eles vão fazer uma outra aquisição? Aí fica um pouco essa questão. Aí fica aquela desconfiança do investidor que vai para além do que está ali no relatório, vai pro emocional. Fala, cara, já aconteceu antes, eu entrei tentando ali surfar uma tese de ciclo positivo pro boi, não consegui, quem sabe lá na frente isso aí não aconteça novamente. E aí, por exemplo, as expectativas de vocês, olhando para o setor, ainda são otimistas, ainda são positivas, talvez tentando aproveitar este bom ciclo no boi? Tem alguma empresa que se destaca mais neste segmento? Como é que está a cabeça de vocês para proteína e para frigoríficos? Ou tem, claro, outras oportunidades que vocês estão preferindo neste momento? Não, assim, no setor a gente tem compra para Minerva ainda. Perfeito. E para BRF. A Minerva, por uma questão de valuation, acho que o mercado bateu muito depois do anúncio. A gente talvez mais para frente, olhando com mais calma o próximo resultado, como é que fica realmente o endividamento, talvez a gente revise, não sei. Mas a princípio a gente manteve a compra com uma visão de mais longo prazo. E JBS, que é outra que a gente acompanha, a gente tem neutro, porque o ciclo do boi lá nos Estados Unidos, o momento que ela está passando de margens apertadas ainda deve persistir, deve ser um pouco mais persistente do que a gente esperava, então acho que ainda não é o momento de entrar. E BRF, já é uma questão um pouco mais específica, mas assim, tem muita coisa a favor de BRF, você tem grãos melhorando, né, quando você compara com o ano passado, então custo ali, pressão de custo de grãos, que é a ração do frango, né, melhorando um pouco. Você tem um nível de preço no frango internacional melhorando também um pouquinho, e você tem uma reestruturação ocorrendo na empresa. E mais recentemente a entrada de um sócio estratégico ali, né, um fundo árabe que entrou como acionista importante ali da empresa. Então assim, está tudo muito a favor da BRF. A gente brinca aqui dentro que se agora eles não conseguirem entregar um bom resultado esse ano aí, ou nos próximos trimestres, eu não sei quando é que eles vão conseguir, porque assim, está tudo indo a favor. A reestruturação a gente acredita que leva tempo, mas assim, deve começar, já trouxe alguns indícios de melhoria, mas deve continuar isso, essa melhora operacional. No mercado internacional, obviamente, não é uma coisa fácil de mapear, mas tudo indica também que está com uma situação melhorando na margem. Você está batendo, inclusive, uma sobre-oferta de carne de frango no mercado internacional, então isso talvez vai melhorando. Também estava com uma certa estocagem na cadeia. E a estrutura, o acionista estratégico entrando ali, né, o fundo árabe, a gente imagina que deve abrir algumas portas ou consolidar ainda mais a presença deles no mercado que é tão importante para eles. Então, assim, tem muita coisa jogando a favor. A única coisa que a gente tem ali de ponto de atenção é a gripe aviária no Brasil, que ainda é, assim, na nossa visão, uma probabilidade de ter um problema mais sério muito pequena. O Brasil tem um histórico positivo em controle sanitário nesse sentido, mas a notícia pesa, a gente sabe que assusta, tem investidor que prefere ficar distante enquanto isso não se zerar, né? Então, esse talvez seja o único ponto de atenção da BRF. Perfeito, Pedro. Inclusive tem ali questão de aumento de participação da Marfrig, chegou a 40% hoje, se não me engano, já está fazendo algumas compras há alguns dias. Eu dei a notícia recentemente dos 35%, agora já 40% aí da BRF na mão de Marfrig, pelo menos das ações emitidas pela companhia. Então
são muitas movimentações em relação, claro, à própria BRF. Então, um ativo aí para ficar de olho, o investidor que está nos acompanhando. Pedro, muito obrigado pela participação, prazer tê-lo por aqui sempre. Chefe de pesquisas da Ativo Investimentos, seja sempre muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer. Um abraço a todo mundo aí. Maravilha, um abraço a ti. E nós vamos ficando por aqui também, lembrando para você que é investidor, acompanhe toda a programação da BMC News. Não encerramos por aqui, temos o Ibovespa 1,15% de queda, o dólar também em alta, então um movimento aí comum para quem acompanha o mercado financeiro já há bastante tempo. Não é sempre que acontece, mas dólar indo para cima, Ibovespa indo para baixo. E a partir de agora você acompanha o BMC Market com os principais destaques do mercado financeiro, tudo que acontece nesta semana. Um abraço para todos, tchau, tchau. BMC News. Informação que gera valor. O que impacta a economia e o mercado global. Aqui no BMC News você acompanha em tempo real a abertura do mercado e todas as movimentações do mundo dos investimentos. Notícias acompanhadas de opiniões de grandes especialistas para ajudar você na melhor tomada de decisão na hora de investir. Eu, Paula Moraes, estarei com você de segunda a sexta às 9h30 da manhã no BMC News. BMC News. Informação que gera valor. A minha vida foi e é marcada por grandes histórias. Olha o gol, olha o gol, olha o gol. Depois dessa curva, vem pra vitória. Sonhos, objetivos, conquistas. Prepare o seu coração. Tive o privilégio de narrar e contar algumas delas. Na ponta dos dedos. Vibrar com elas. Me chamam de narrador de emoções. Faça festa. Mas, na verdade, eu narro escolhas. Vem pra reta. Escolhas que se tornam vitórias. Escolhas de quem fez história. É do Brasil, o Brasil inteiro. Escolhas que mudaram vidas, inclusive a minha. Por isso, eu escolhi a EQI Investimentos, o parceiro que me orienta na hora de investir e que me dá autonomia para conquistar meus objetivos. E você, que tal começar a investir nas suas escolhas? EQI Investimentos. Invista em suas escolhas. Já pensou se não existisse essa pergunta? Teríamos cavalos mais rápidos? Mais telefones? A Vortex pensou e criou a primeira plataforma digital para o back-office do mercado de capitais. Tecnologia para o que sempre foi analógico. Hoje, temos mais de $500 bilhão em ativos em 3 frentes integradas. Ir além é descomplicar o mercado de capitais todos os dias. Vortex. Beyond. Trader, imagina uma TV com programação trader 24 horas por dia. Imagina ter conteúdo de qualidade, interação com a comunidade trader em tempo real e acesso às últimas notícias sobre o mercado a hora que você quiser. De madrugada, final de semana, é só ligar, assistir e interagir. Pois é, pela primeira vez na história do mercado financeiro, está no ar a TV exclusiva para traders, a Trader TV. Programação 24 horas por dia, sorteios de notebooks, cadeiras ergonomicamente projetadas para os traders, camisetas, canecas, além de muito conteúdo de qualidade para melhorar o teu operacional. Ultrapasse fronteiras e eleve a sua performance no trade de uma vez por todas. Ou morra tentando sozinho. Te esperamos na Trader TV. BMC News. Informação que gera valor. BMC News. Informação que gera valor. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda ao BMC Market dessa terça-feira. Hoje é dia 26 de setembro de 2023. Sou Felipe Nascimento e nós estamos chegando aqui com os principais assuntos, os principais destaques que estão movimentando o mercado financeiro num dia de apreensão, um dia de aversão ao risco, um dia onde investidores estão
muitos deles vendendo suas posições e fazendo com que o Ibovespa caia mais de 1,20%. Neste exato momento, 1,22%, praticamente na mínima intradiária. Já perdemos os 115 mil pontos, já operando ali nos 114.500 pontos mais ou menos, num dia bastante pesado, num dia onde, inclusive, a gente encontra volumes ainda mais baixos do que temos visto, mais ou menos nesse horário, ao longo das últimas semanas. Hoje, neste momento, apenas 10 bilhões de reais movimentados, 10 bilhões de reais de volume, ainda bastante abaixo do que a gente tem visto, não só nos últimos dias, mais ou menos nesse horário, mas também até mesmo da média, né, dos últimos dias. Os últimos dias têm sido até mesmo bastante fracos em termos de volume e a média das últimas semanas, cerca de 21, 22 bilhões de reais, não está conseguindo chegar nem perto disso. Mas tem uma movimentação importante que a gente monitora aqui, é curva de juros abrindo bastante, né? Os DIs estão no patamar positivo, a curva precificando prêmios cada vez maiores, cada vez mais elevados, diante de um cenário também cauteloso, também de risco lá fora nos Estados Unidos. A gente acaba importando, né, toda essa aversão ao risco, toda essa movimentação, quando a gente vê a curva de juros americana também abrindo, também elevada, e isso pesando sobre os ativos por lá, principalmente sobre as bolsas que a gente vê que seguem nesse patamar negativo. Como a gente tem falado bastante, monitoramos o cenário doméstico, monitoramos os próximos passos,